difíceis para todo o povo. E Deus começa ali, se a gente pegar no capítulo 4, a partir do verso 7, 8, ele começa a mostrar, né, as coisas que têm sido feitas, os males que têm caído sobre o povo, e que ainda assim o povo estava sem temer a Deus, sem reconhecer Deus. E hoje pela manhã na nossa igreja, eu falando sobre essa palavra, fazer esse paralelo, né, das coisas que têm acontecido hoje, de como que está a situação. A gente vê tanta coisa, tanta guerra, tanta violência, né? A gente pega aí a situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, milhões de pessoas mortas nessa semana, 5 milhões de pessoas mortas, é muita gente para morrer, é muita gente. Então 5 milhões de mortos numa guerra estúpida, né? Aí a gente vai para o lado de Israel, na Palestina, quantas pessoas morrendo, as pessoas que foram sequestradas. Vai fazer um ano desse sequestro, estão ali na mão dos sequestradores, ninguém sabe se vivos ou mortos, e a violência tomando conta ali de Gaza, estendendo agora para o lado do Líbano, lá com o pessoal do Hezbollah, a situação da Síria, do Irã. É tanta violência que a gente acaba sem entender, né, como é que pode toda essa situação, como é que a situação do mundo pode chegar nesse ponto. Mas a situação, como diz aqui em Portugal, né, é o que é, e a gente precisa entender, né, essa situação que Deus ele tem falado. E Deus ele chega e diz para ele, fala assim, olha, prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então nós vemos cada vez mais a situação se apertando, o mundo ficando de uma forma cada vez mais difícil, né? Se a gente parar para pensar, cada dia é uma coisa ruim que acontece, né? Aqui em Portugal, essa semana, um jovem, uma criança de 12 ou 13 anos, invadiu a escola na qual ele estudava, armado com uma faca, esfaqueou várias crianças lá, pessoas de 14 anos para baixo, 2 delas com ferimentos muito graves. A gente vê tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, e a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que fazer uma pergunta para nós: por que tudo isso acontece? O que nos falta fazermos para que essa situação venha mudar? E isso nós que somos cristãos, nós que amamos a Deus, indiferente de que é religioso, se é católico, se é protestante, o que é, mas nós que acreditamos em Deus e sabemos que Deus existe, nós temos que buscar em Deus uma ação, tomarmos uma ação, né, para que essas coisas venham mudar. Nós temos que implementar coisas boas, ao invés de ficar compartilhando vídeos de dancinha, de besteira, de piada. Vamos compartilhar, gravar um vídeo rápido falando sobre Deus, falando sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, e assim a gente criar uma corrente do bem para que as coisas possam voltar a melhorar, né? A gente tem que entender que nós temos uma certa responsabilidade com tudo isso. Nós temos que mostrar que nós temos responsabilidade, sim, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então nós que estamos, que temos o conhecimento de Deus, que temos essa situação na nossa vida de conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos divulgar isso cada vez mais. Nós temos que colocar para que as outras pessoas, as demais pessoas, possam pegar e ver isso e seguir como exemplo. Assim, não tem nada demais ver um videozinho de piada, engraçado, isso faz parte, a gente desestressar do dia a dia, mas nós temos que cada vez mais bombardear cada vez mais as redes sociais com coisas boas, com palavras de incentivo, palavra de ânimo, palavra de fé, para que nós possamos estar prontos para o que há de vir. Então quando Deus chega aqui em Amós 4 e diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, nós temos que entender que isso está cada vez mais próximo, né? Os sinais do fim está cada vez mais próximo, e nós precisamos estarmos preparados para isso.
né? Quando ele chega aqui e fala assim, prepara-te, ó Israel, então nós precisamos estar preparados, nós precisamos buscar mais, estudar mais, ler mais e falar mais sobre isso. Nós temos que estar cada vez mais ativos, né? Eu sempre tive uma certa aversão com as redes sociais, não gostava muito, até pela invasão de privacidade, né? Que as coisas das pessoas estão sabendo da sua vida. Então você vai lá, posta uma foto, você está sujeito a vários comentários, a várias situações. Mas de um tempo para cá, Deus tem cobrado muito isso de mim, de que não adianta a gente conhecer a palavra, pregar a palavra na igreja e não difundi-la para as outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa vai olhar um vídeo desse, passar ali alguns segundos, né? Só uma passada de dedo, mas um ou outro vai parar e ouvir. E aquele que parar e ouvir tem que ser abençoado. Aquela pessoa que parar e ouvir tem que ter esse sentimento, né? Que é a palavra de Deus, o fluir da palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que tenham um bom final de domingo. Aproveitem o dia juntamente com seus familiares. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Forte abraço, até mais.